esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diletos filhos, celebramos o segundo domingo da Páscoa, também chamado Domingo da Divina Misericórdia. No Evangelho encontramos o texto
que fundamenta o sacramento da confissão, o sacramento da misericórdia, o sacramento da penitência. Cristo Jesus quer, sobretudo, dispensar sobre os fiéis arrependidos o perdão através do sacramento da confissão. Para tal, Cristo Jesus, que instituiu o sacerdócio ministerial na última ceia, colocou na mão dos apóstolos a missão de derramar sobre os pecadores arrependidos a misericórdia, derramar sobre o coração daqueles que se arrependem dos pecados o perdão pelo sacramento da confissão. Por isso reconhecemos com o Papa São João Paulo II, que instituiu o segundo domingo da Páscoa como domingo da misericórdia, este domingo como o domingo da misericórdia, porque reconhecemos que Deus quer a salvação dos pecadores. E para que isso aconteça, Deus envia o seu Filho Jesus, que morre na cruz, mas ao terceiro dia ressuscita, e através dos méritos de Cristo, nós recebemos o perdão de Deus, de modo eficaz pelo sacramento da confissão. Nós iniciamos a celebração do dia da Páscoa do Senhor com o domingo da Páscoa do Senhor. Dada a grandeza do acontecimento, a Igreja estende por 8 dias a celebração de um único dia, o dia da ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos concluir a 8ª da Páscoa. Nós começamos a rezar, a meditar o mistério da ressurreição de Cristo, tendo presente o Evangelho que ouvimos na liturgia dominical. Nós ouvimos, pela narrativa de São João, que Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado foram ao sepulcro de Jesus. Maria Madalena constatou que a pedra foi removida. Pedro e João, o discípulo amado, constataram que o corpo de Jesus não estava no sepulcro, e também que os panos que envolveram o corpo de Jesus, bem como o pano que esteve sobre o rosto de Jesus, estavam no interior da sepultura. Nós reconhecemos que esses são sinais materiais da ressurreição de Cristo. O sepulcro vazio, a pedra removida, os panos no interior do templo, são sinais que revelam a historicidade da ressurreição. A nossa meditação considerou a importância de reconhecer a historicidade da ressurreição. Reconhecer que a ressurreição é um evento histórico indica que a ressurreição não é uma lenda, que a ressurreição não é uma ficção, que a ressurreição não é um conto, que a ressurreição não é uma novela que foi escrita a partir da criatividade do autor. A ressurreição, ela de fato aconteceu. O corpo de Jesus que foi crucificado, portanto, que morreu na cruz, ao terceiro dia foi ressuscitado pelo Pai. Jesus Cristo ressuscitou, deixou o sepulcro vazio. E por que também é importante reconhecer a ressurreição como um evento histórico? Porque nós, pelo reconhecimento da ressurreição como um evento histórico, aprendemos que Deus se manifesta na história. E o Cristo ressuscitado se manifesta na história de cada um de nós. Quando nós olhamos para a própria história, nós identificamos sinais que revelam a presença viva de Cristo. Nós não temos contato com os panos que envolveram o corpo de Jesus. Nós não vimos a pedra rolada, a pedra que foi removida. Nós não vimos, ou pelo menos boa parte de nós ainda não vimos, o sepulcro vazio. Mas, mesmo assim, nós cremos na ressurreição, porque nós reconhecemos, olhando a própria história, que Cristo Jesus está vivo. Se nós não
contemplássemos a própria história, e contemplando a própria história, nós encontramos sinais que indicam que Jesus está vivo, nós teríamos dificuldade de crer que Jesus deixou o sepulcro vazio. É fato que crer na ressurreição é um dom de Deus, mas esse dom ele é confirmado pela nossa própria história. Nós vamos constatando: Cristo de fato está vivo, porque se Ele não estivesse vivo, eu não seria capaz de passar por tudo aquilo que passei. Eu não teria condições, forças para enfrentar tudo o que enfrentei. Faço essa retrospectiva porque é nessa esteira que eu gostaria de meditar o Evangelho deste domingo, tendo presente o elemento história. Como é importante reconhecer que a história é o lugar da manifestação do Cristo ressuscitado. Hoje encontramos no Evangelho o encontro de Jesus, ou a aparição de Jesus. Duas aparições. Jesus aparece para os seus discípulos. Na primeira aparição, Tomé não estava presente. Jesus aparece, pondo-se no meio deles, comunica a paz. Tomé está ausente. Esse evangelho é conhecido, sobretudo, pela incredulidade de São Tomé. É um evangelho que nós conhecemos porque rapidamente nós identificamos a passagem com a incredulidade de Tomé. E esse é o primeiro ensinamento que nós precisamos recolher do evangelho deste domingo. É necessário que nós olhemos para São Tomé e de fato reconheçamos que São Tomé foi incrédulo, mas a incredulidade desse homem foi vencida pela extraordinária profissão de fé que ele fez. Na verdade, nós deveríamos reconhecer São Tomé não pela sua dificuldade de crer em Jesus, mas pela extraordinária profissão de fé que ele fez. Certamente, a profissão de São Tomé está entre as maiores profissões de fé que nós podemos encontrar no Novo Testamento. Se não for a maior, está entre as maiores. São Tomé reconheceu que Jesus é Deus. Ele disse: meu Senhor e meu Deus. Ele reconhece que aquele que está diante dele, aquele que os seus olhos estão vendo, aquele que as suas mãos estão tocando, é o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou é Deus. Tomé está fazendo essa extraordinária profissão de fé. Qual é o ensinamento que nós recolhemos? É necessário que nós superemos essa tendência em identificar as pessoas pelas suas debilidades, pelas suas deficiências, pelos seus defeitos ou imperfeições. É importante que nós olhemos para São Tomé e reconheçamos de fato. São Tomé teve dificuldade para crer, mas depois ele fez uma extraordinária profissão de fé. Como nós olhamos para o outro? Nós identificamos o outro pelas suas falhas ou somos capazes de ver: está diante de mim um irmão que tem falhas, mas também tem inúmeras qualidades? É preciso superar essa mentalidade, identificar as pessoas pelas suas falhas. O erro não determina quem a pessoa é. O erro faz parte da história da pessoa. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O erro não determina quem a pessoa é. O erro faz parte da trajetória do homem que carrega consigo a concupiscência, a inclinação para o mal. Mas em Cristo Jesus todas as coisas se renovam. Mas a nossa meditação concentra, sobretudo, o nosso olhar na experiência que Tomé fez. Como indiquei no início, Tomé não fez a experiência na primeira aparição porque ele estava ausente. Tomé tinha saído da comunidade. Quando Tomé regressa, volta para a comunidade, ele recebe o testemunho. E Tomé diz: eu preciso ver e tocar para crer. Qual é o ensinamento que nós recolhemos do Evangelho neste domingo?
A comunidade foi fundamental para que Tomé fizesse a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Jesus poderia ter aparecido individualmente para Tomé. Tomé estava fora da comunidade. Cristo poderia ter encontrado Tomé e manifestado a sua glória para Tomé, o Cristo glorioso ressuscitado. Entretanto, Jesus não apareceu a Tomé enquanto ele permaneceu fora da comunidade. Portanto, o Evangelho nos ensina que nós precisamos valorizar a comunidade. A comunidade como lugar por excelência onde nós encontramos o Senhor ressuscitado. Essa história, eu vivo a minha fé em casa, eu faço as minhas orações em casa, não cola para nós cristãos católicos. É evidente que aqueles que estão doentes, debilitados ou com a idade avançada estão impossibilitados pelos limites que a doença ou a idade impõem. Mas aqueles que têm pleno vigor, que têm condições, precisam viver a sua fé na comunidade, porque a comunidade é o lugar por excelência onde Cristo Jesus se manifesta. É aqui por excelência que nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra que é pregada pela igreja. E nós aprendemos com o texto da primeira leitura que a comunidade protótipo para toda a comunidade é a comunidade cristã primitiva dos Atos dos Apóstolos. E a comunidade dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade que vive a sua fé, é uma comunidade que professa a fé no ressuscitado, é uma comunidade que persevera ouvindo o ensinamento dos apóstolos. Porque é a igreja que tem a autoridade para interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Não é possível viver uma fé isolada. O cristão católico é alguém que vive a sua fé, e essa fé é alimentada na comunidade, porque a comunidade é o lugar por excelência onde o Senhor se manifesta. Nós precisamos descobrir ou redescobrir a importância, o valor da comunidade na nossa vida de fé. Desculpa a comparação, mas tem cristãos católicos que parecem macaco, pulando de galho em galho, não tem estabilidade. Nós precisamos ter uma comunidade. Nessa comunidade nós vamos alimentar a nossa fé, nós vamos ser cuidados, pastoreados, nós vamos cultivar laços de fraternidade. A comunidade dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade, diz o texto, é uma comunidade perseverante em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna. A comunidade cristã, ela se reúne e os membros da comunidade se reconhecem como irmãos. Nós não podemos ser desconhecidos na comunidade. Quantos de nós já viveram essa experiência? A experiência de ser assistido, amparado pelos irmãos de comunidade, porque a família estava distante, ou porque talvez a família não está alinhada com os mesmos propósitos de vida e naturalmente vai se afastando. E quem resta na nossa vida? A comunidade. É a comunidade que vai nos amparar na hora difícil, é a comunidade que vai assistir na hora do luto, é a comunidade que vai se alegrar conosco. Nós não podemos prescindir da comunidade. Nós precisamos reconhecer a importância da comunidade, não só reconhecer a importância porque nela nós encontramos irmãos que caminham conosco, mas porque ela foi fundada pelo próprio Cristo. É Cristo Jesus que funda a igreja sobre o apóstolo Pedro, a fé de Pedro, e essa igreja de Cristo tem como fundamento os apóstolos, para que nós fôssemos acolhidos e cuidados. Você precisa ter uma comunidade. Nós precisamos ter uma comunidade e amar a nossa comunidade, amar a nossa igreja, amar o nosso Papa, amar o nosso bispo, e se sobrar um lugarzinho, ama o Pai. Nós precisamos amar os nossos pastores, porque quem vai cuidar de nós? Quem cuida de mim como padre? É o meu bispo, que também é bispo de vocês. Nós precisamos reconhecer a importância da comunidade na nossa vida, valorizar a nossa comunidade, amar a nossa comunidade, porque é aqui que os nossos filhos são catequizados,
É aqui que os nossos jovens são pastoreados, são acolhidos no grupo de jovens. É aqui que os nossos jovens e os nossos casais recebem o sacramento do matrimônio, a preparação para o sacramento do matrimônio. É aqui que os pais e padrinhos são preparados para que os filhos recebam o sacramento do batismo. É aqui que nós alimentamos a nossa vida na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. É na comunidade. Mas eu queria, sobretudo, fazer um alerta. Hoje nós vivemos uma realidade que precisa ser vista com atenção. Com o advento da internet, também nós temos o advento das redes sociais. Deus seja louvado pela internet e pelas redes sociais. Quantos, e eu posso testemunhar como padre, quantos homens e mulheres estão voltando para a Igreja Católica? Quantos católicos estão descobrindo a fé católica? Quantos cristãos católicos estão buscando a confissão? Quantos cristãos católicos passaram a amar a igreja porque começaram através das redes sociais a conhecer com profundidade a fé católica? Existem bons homens e mulheres, sacerdotes, religiosos, leigos, que fazem um apostolado extraordinário, excelente pelas redes sociais. Eu sou profundamente grato e rezo a Deus para que continue suscitando bons e santos homens e mulheres comprometidos com a evangelização, utilizando as redes sociais como ferramenta de evangelização. Quantos rezaram a quaresma? Quantos viveram intensamente através das redes sociais? Excelente! Mas é preciso fazer um alerta. A comunidade virtual não substitui a comunidade real. Entenda que uma coisa não se opõe à outra. A comunidade virtual veio para fortalecer a comunidade real. Excelente, bom, continue rezando o Rosário com o Frei Gilson, com o Instituto Récimo, continue ouvindo as palestras, as pregações do Padre Paulo, do pessoal da Canção Nova. Excelente, continue fazendo isso, mas isso não substitui a sua participação na comunidade real. Porque a Eucaristia você recebe aqui, a absolvição dos seus pecados você recebe aqui. Veja, não é possível se confessar pelo WhatsApp, pelo YouTube, não é possível. Não é possível receber a Santa Eucaristia pela televisão, não é possível. Nós precisamos reconhecer que uma coisa não se opõe à outra. A comunidade virtual não substitui a comunidade real. Nós precisamos aproveitar a comunidade virtual para que nós possamos viver melhor a comunidade real. E a respeito da comunidade real, não existe comunidade real perfeita. Sabe por que não existe comunidade real perfeita? Isso, porque nós estamos nela e nós não somos perfeitos. A comunidade real tem conflito, a comunidade real passa por dificuldades, porque nós estamos nela. E quando nós nos deparamos com os desafios da comunidade real, o que nós precisamos fazer? Colocar a mão na própria consciência e reconhecer: Senhor, eu ainda não sou santo e não sou perfeito, porque a minha comunidade passa por dificuldades. É na comunidade real que a fé vai se concretizando. Eu insisto, aproveite a comunidade virtual, mas a comunidade virtual não substitui a comunidade real. É na comunidade real que nós vamos receber os sacramentos. É na comunidade real que nós vamos vivendo intensamente a nossa fé. Peçamos a Deus neste domingo a graça de amar a nossa comunidade, de vestir a camisa da nossa comunidade. Você precisa ter um pastor, você precisa ter uma referência de comunidade, paróquia, diocese. Nós precisamos amar os nossos pastores, preciso cultivar esta relação de fraternidade com os irmãos. É isso que o Evangelho nos convida a refletir. Tomé fez a experiência do encontro com Jesus ressuscitado quando ele voltou para a comunidade. Nós precisamos descobrir ou redescobrir o valor da nossa comunidade, porque nela o ressuscitado se manifesta por excelência.